Conferência eu montei já faz 1 ano e meio, foi em 2016. Mais exatamente em agosto de 2016. Peraí, eu vou contar a história. Tá. Já é diácono ainda, estava aqui fazendo apostolado, o padre Marcos monta aí uma conferência, a gente dá aqui, aí ele montou um pouco depois, deu em Curitiba e nunca chegou aqui. Não, acho que ele mandou depois por e-mail. Então, ela era constituída de 2 partes. Primeira parte é o que é a ideologia do gênero e a sua história, e a segunda parte é como que ela age e a refutação. Então, busquei reduzir de 3 horas para 1 hora, juntando as 2 partes, né? Então, primeiramente, isso daí é muito interessante, porque não foi algo voluntário, mas dá para fazer como que uma continuação com a palestra do padre Pascotto a respeito da pós-modernidade. Afinal de contas, a ideologia de gênero é um exemplo de uma ideologia pós-moderna, né? Que é subproduto dos sistemas de pensamentos da modernidade. E também, como o padre Daniel falou, todo mundo conhece mais ou menos o que é ideologia de gênero. A gente encontra isso por toda parte, na mídia, nas políticas públicas, nas escolas, todo mundo fala de ideologia de gênero. Mas qual que é o problema? Que justamente é algo que é tratado pelo padre Olivier Bonevin, alguma coisa assim. Ele é um padre belga com um sobrenome muito esquisito, que eu não sei pronunciar. Ele é um padre belga da diocese de Bruxelas. Ele escreveu um livro que foi traduzido para o português, falado Gender, Quem És Tu? E justamente ele fala dessa questão que é a ideologia de gênero. Todo mundo vê as consequências, mas ninguém conhece exatamente quais são os princípios que estão por trás dela. E não somente a gente vê somente as consequências, mas a gente vê as consequências como que isoladas. Quando que a gente vê a ideologia do gênero? Na questão do aborto, na questão do casamento homossexual, na questão do marxismo, na questão da moral, na questão da educação sexual, na questão das mais variadas depravações sexuais que aparecem hoje em dia. E, no entanto, isso parece estar relacionado a coisas isoladas. E, inclusive, é muito fácil você pegar aí tudo isso e falar, não, isso daí é marxismo e pronto, né? Não, na verdade, é uma questão muito mais complexa. Então, eu vou buscar tratar não somente dos princípios, mas também da linguagem de gênero. Então, a gente vai ver o que é a ideologia de gênero por meio da linguagem de gênero, que é justamente o meio pela qual ela busca se impor na sociedade, né? Então, como eu estava falando, a gente vê... antes de tudo, a questão da bibliografia. Então, tem um livro muito bem feito por um argentino, Jorge Scala, Ideologia de Gênero, Neototalitarismo e Morte da Família, pela editora Catequeses. Também tem um livro que, inclusive, eu achei mais bem feito, que acha em PDF na internet, mas em espanhol, também do Jorge Scala, Gênero e Direitos Humanos. Tem um artigo do Padre Lodge sobre a linguagem de gênero, no site da Provida de Anápolis. E também um documento da Conferência Episcopal Peruana, que é muito interessante. La Ideologia de Gênero, Sus Peligros e Alcances, de 98. E também esse livro, Gender, Quem És Tu?, que é bem feito, mas é curtinho, não se aprofunda muito, não. É editado pela editora Eclésia. Então, justamente, a gente vê que a ideologia de gênero, ela aparece em várias consequências, né? A gente percebe pelas suas consequências, pelas ações e
doutrinas e políticas públicas ligadas ao feminismo, à agenda homossexual, marxismo, etc. E também a gente vê que é difundido no sistema de ensino, nos meios de comunicação, como falei, nas políticas públicas e, de certa forma, independente da sociedade. Então, imagino que, mesmo quando as pessoas, antes da conversão nossa, ninguém saiu imaginando, do nada vou defender a ideologia de gênero. Mesmo a maioria das pessoas hoje em dia, inclusive, recentemente fui no mercado e vi lá que tinha os carrinhos de mercado no Extra da Asa Norte com a propaganda da Coca-Cola, que tinha as imagens daqueles cantores lá que ninguém nunca ouviu falar, incluindo o Pablo Vittar. E eu não tinha percebido isso, peguei o carrinho, daí o cara que guarda os carrinhos falou: padre, pega esse daqui que não tem propaganda. Eu não entendi na hora, porque eu não tinha visto a propaganda. Daí o cara falou: não, pega esse daqui que tá sem aquele fulano. Ele falou um termo um pouco chulo, né? E falou: mas não se preocupa que o pessoal está tirando. Ou seja, as pessoas estão tirando. Ou seja, a maioria das pessoas hoje em dia não defende isso. No entanto, inclusive, como diz o Papa Francisco, recentemente sobre a ideologia de gênero, há uma colonização ideológica, ou seja, essa ideologia busca acuar as pessoas, que, de certa forma, estão alheias ao que está acontecendo. Então, isso apareceu justamente de cima para baixo, e as pessoas se veem acuadas e não entendem o que está acontecendo, não entendem como que isso busca se impor, não entendem os princípios que estão por trás disso. Por isso que... E justamente, como disse que apareceu de cima para baixo, justamente justamente em 2009 foi criada pela ONU a Agenda de Gênero. Inclusive, muitos empréstimos internacionais pela União Europeia, pelo Banco Mundial e pelo FMI são condicionados que os governos nacionais adotem agendas com políticas de gênero, né? Aqui no Brasil teve a tentativa de inserção nos planos nacionais de educação e também nos planos municipais de educação. E a gente vê promoção da cultura homossexual, por exemplo, pela parada gay, promoção das uniões homossexuais, etc. Todo mundo vê isso. Mas o que está por trás disso, né? Justamente é necessário que a gente conheça os princípios, que a gente conheça como eles buscam se impor na sociedade para que a gente possa resistir. E como isso é um erro, a ideologia de gênero é um erro que vai contra a natureza humana, é algo que vai diretamente contra a fé, contra Deus, e a gente deve saber responder a isso, né? Como diz São Pedro, é dar razão de nossa fé. Então, o que é? Antes de tudo, é importante ver o nome, ideologia de gênero. Evidentemente que os defensores vão dizer que não é uma ideologia, mas uma teoria, ou até justamente se fala nos países de língua inglesa e também na Europa, o gênero, nem teoria, nem ideologia, o gênero, como se fala a biologia, o direito, a psicologia e tudo mais, o gênero, ou seja, como se fosse uma área por si só que é com fundamento, entre aspas, na realidade. A gente vai ver que para eles não existe realidade, mas isso a gente vai ver mais tarde. Então, mas a gente chama de ideologia. Por que a gente chama de ideologia e não de teoria? Porque ela não busca a verdade ou o bem, mas simplesmente se impor na sociedade, se impor à realidade. Então, não é uma teoria, não é uma hipótese, que pode ser verdadeira ou não, fundamentada experimentalmente, com fundamento na realidade. Não, ela não se preocupa com a realidade, ela não se preocupa com a verdade. E espero que durante essa apresentação vocês comecem a perceber, pensar, nossa, mas isso é absurdo, isso é irracional. E de fato, isso é absurdo e irracional,
E para eles não tem nenhum problema com isso. Vocês falam para eles, não, mas isso é absurdo, isso vai contra a razão. Eles vão falar, não, mas tá, e daí? Qual que é o problema? Então, é um corpo fechado de ideias que não se preocupa com a realidade e que parte de um pressuposto que eles não se preocupam justamente se ele é verdadeiro ou não, mas é um pressuposto que seria evidente por si mesmo, do qual decorrem todo o sistema, né? Então, qual que é esse princípio? E esse princípio deve se impor, evitando-se toda análise racional. Então, justamente, eles vão falar que você deve, não deve usar a razão, não deve buscar analisar isso racionalmente, mas você tem que aceitar porque é verdade, e você vai ter que se comportar assim, não pense. E a gente vai ver isso nas propagandas. Por exemplo, dando um spoiler, porque justamente não vai dar para mostrar a propaganda, mas tem uma propaganda daquele bombom, não sei se é Sonho de Valsa ou Serenata de Amor, é o vermelho. Sonho de Valsa, que simplesmente tem a mão de 2 homens abrindo o bombom, e em cima, escrito, pense menos, embaixo, ame mais. Então, não se preocupe com analisar se isso faz sentido ou não, ame. All you need is love. Tudo que se precisa é amor. Então, não precisa da razão. Porque a razão, a gente vai ver, é ruim. Ela oprime, ela é opressora. Tem um autor, Theodor Adorno, que escreveu um livro, A Razão Instrumental, em que ele vai falar que a razão, tal qual a gente é concebida pela civilização ocidental, tal qual foi se desenvolvido na Idade Média e no Iluminismo, ela é ruim porque ela é um instrumento de opressão das massas. A razão não deve condicionar o teu comportamento. É você, pelo seu agir, que deve construir a razão de acordo com as necessidades, quaisquer que sejam, que você tiver. Então, qual que é esse princípio que não deve ser analisado racionalmente, que deve ser simplesmente aceito? É justamente que o sexo é o aspecto biológico do ser humano. E o gênero é a construção social ou cultural do sexo. E esse princípio tem que ser imposto à sociedade para desconstruí-la, ou seja, eles falam em desconstrução da heteronormatividade, ou seja, desconstruir esse comportamento que se instalou de que as únicas uniões sexuais possíveis são entre um homem e uma mulher. Isso tem que ser desconstruído para construir uma nova sociedade. Então, a gente fala em desconstrução, a gente fala em problematização, logo a gente fala justamente em teoria crítica da sociedade e Escola de Frankfurt. Então, a gente vai ver isso mais tarde, mas os principais filósofos que estão na base disso tudo são Jürgen Habermas, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Max Horkheimer e Leo Leventhal. Só gente barra pesada. Então, continuando, isso daí é uma ideologia. Então, elas querem aplicar esse princípio, custe o que custar, sem buscar demonstrá-lo, sem fazer com que você esteja de acordo ou não. Então, o sexo é o aspecto biológico do ser humano e o gênero é a construção social. Cada um é absolutamente livre, sem nenhum condicionamento, nem mesmo biológico, para determinar seu próprio gênero, dando-lhe o conteúdo que quiser e mudando de gênero quantas vezes quiser. Ou seja, o ser humano, ele é neutro.
ele é neutro. Eu me perdi aqui. O gênero é a construção, o ser humano ele nasce sexualmente neutro. E cada um vai determinar o seu próprio gênero. Então, o gênero é o papel construído socialmente e culturalmente e pelo indivíduo. Então, vai existir uma construção do indivíduo e uma construção também social. E como não existem masculinidade ou feminilidades inerentes ao homem, cada um pode desconstruir o papel que foi imposto por convenção social. E, inclusive, ele deve desconstruir para que ele tenha uma verdadeira liberdade. A imposição de gênero é uma agressão à liberdade. E daí que está justamente a questão de que alguém poderia dizer, alguém bem intencionado poderia dizer, não, mas então se é uma construção sexual, uma construção social, o gênero, qual que é o problema? Por que a gente tem que intervir? A sociedade está construindo os homens e as mulheres. Qual que é a necessidade da gente fazer uma intervenção para desconstruir? Porque justamente a gente deve criticar a sociedade para chegar a algo melhor. E não somente criticar, a gente deve destruir a sociedade para chegar a algo melhor. Vai ter justamente o Herbert Marcuse que fala, destrua e algo de melhor vai aparecer. Você não tem que saber o que você vai destruir, mas algo de melhor vai aparecer. Então, justamente, o que é esse algo de melhor que eles procuram é justamente a liberdade do indivíduo. O indivíduo se autoconstruir com base nos seus desejos, nos seus prazeres, etc. A imposição do gênero é uma agressão. E quem impõe o gênero e quem defende que o gênero é algo que é inerente à natureza, ele é um agressor e está justamente aprisionando o homem, tolhendo sua liberdade. Então, a gente é o inimigo. A gente tem que... ou a gente muda de ideia ou a gente vai ter que ser eliminado. Então, a gente deve desconstruir a gente deve desconstruir o gênero para que a pessoa possa construir o seu próprio gênero. No entanto, esse princípio ele vai contra a própria razão. Ele não sobrevive a uma análise mais profunda, racional, nem mesmo biológica. Eles não têm nenhuma base experimental para defender essa teoria, muito menos vai contra a própria razão de que existe uma natureza humana que se impõe a nós, né? De forma que vocês não vão encontrar gente defendendo os princípios, não vão encontrar gente defendendo abertamente, por exemplo, todos os princípios que estão por trás, todos os sistemas filosóficos, princípios que estão por trás da ideologia do gênero para convencer as pessoas. Então, como que isso se impõe na sociedade? O que você encontra, segundo o George Scala, são pequenos grupos esotéricos, de iluminados, de pensadores que vão desenvolver toda a base teórica da ideologia do gênero, mas quanto à sociedade, você vai impô-la por uma linguagem. Então, é um movimento, uma estratégia em 3 fases. Primeira, que é a utilização de uma palavra comum, alterando o significado de forma sutil. Por exemplo, o gênero sempre foi uma palavra utilizada, primeiramente como gênero e espécie, e de vez em quando também se utiliza, por exemplo, na gramática, gênero masculino ou feminino. Então, por analogia, você aplica o sexo masculino ao sexo feminino. A princípio, você pega uns 15 anos atrás, a pessoa falava gênero masculino, homem. Gênero feminino, mulher. No entanto, você vai
passa a utilizar essa outra palavra, cada vez mais na mídia, nos meios de comunicação, mas com outro sentido que não é algo muito evidente. Até que esse novo sentido vai ser adotado, substituindo o sentido antigo, e você vai ter inculcado uma nova ideia nas pessoas sem que elas percebam. Então, ela se impõe principalmente pelo sistema de linguagem. Uma linguagem que duplo sentido, uma linguagem que o George Scala fala de uma linguagem esotérica, que parece significar aquilo que é comumente aceito, mas que, na verdade, tem toda uma carga ideológica por trás, e que vai gradativamente utilizando ou vai transmitindo essa nova ideia. Quais são essas principais palavras? Então, o George Scala faz uma lista. Gênero, opção sexual, igualdade sexual, direitos sexuais e reprodutivos, saúde sexual e reprodutiva, igualdade e desigualdade de gênero, empoderamento da mulher, patriarcado, sexismo, direito ao aborto, gravidez não desejada, tipos de família, androcentrismo, casamento homossexual, sexualidade polifórmica, parentalidade, heterossexualidade, homofobia, fluidez de gênero e tantos outros, né? Essas palavras e todas as palavras que vocês, de uma forma ou de outra, são relacionadas à ideologia de gênero, devem ser evitadas. Deve-se evitar ao máximo, pois quanto mais a gente usa, mais a gente presta um serviço a essa ideologia. Então, gênero não significa sexo masculino ou feminino. Quando a gente utiliza o termo gênero, evidentemente que se a gente for preencher um formulário, a gente não pode fazer muita coisa. Mas a gente não pode cair no erro de utilizar isso voluntariamente. Nem mesmo o termo heterossexual. Mas então, quando a gente fala gênero, a gente não fala sexo masculino ou feminino, muito embora a gente pense isso. Mas a construção sexual realizada pelo indivíduo, que faz com que ele se sinta homem, ou mulher, ou outra coisa. Heterossexual não significa uma relação sexual normal entre um homem e uma mulher. Não. Mas significa a construção livre da sexualidade que estabelece a relação entre um homem e uma mulher. Construção livre. Então, tem uma citação muito interessante do George Scala, que lembra a gente que aqui não existe ninguém que seja heterossexual ou homossexual. Nem mesmo heterossexual. Existem homens e mulheres. E isso basta. Então, o que ele fala? Devo confessar ao leitor que não sou heterossexual. Na realidade, os heterossexuais não existem. Explico. Sou apenas homem, sem nenhum acréscimo, porque qualquer um deles é desnecessário. Todos nós, seres humanos, podemos ser apenas homem ou mulher em relação à sexualidade. Não existe nenhum terceiro sexo. É verdade que existem pessoas com anomalias sexuais de diversos tipos. Isto é verdade. Entre tais anomalias, existem algumas de origem biológica, como o hermafroditismo, e outras de origem psíquica, como a homossexualidade, o lesbianismo, o travestismo, etc. Portanto, quem utiliza o termo heterossexual para contrapô-lo a homossexual está afirmando que ambas as categorias são igualmente válidas e opcionais. Quem utiliza o termo homossexual ou heterossexual está afirmando implicitamente que isso foi construído. Por isso, alguns escolheriam ser heterossexuais e outros homossexuais. A realidade é o contrário. A normalidade física e psíquica em matéria de sexualidade tem apenas duas versões, mulher e homem. Então, a heterossexualidade não existe. Do mesmo modo que ninguém pensa em chamar uma pessoa de não leproso ou não diabético. Ou seja, não existem os diabéticos e não diabéticos. Existem as pessoas que têm saúde e as pessoas que têm algum problema. Então, ninguém chama uma pessoa de não leproso ou não diabético por contraposição a um leproso ou a um diabético. É tão absurdo quanto incorreto falar de heterossexuais.
Esse vocábulo não é inocente, ainda quando a maioria das pessoas utiliza o termo sem perceber que está sendo manipulada semanticamente. Ou seja, quando vai ter lá a parada gay, o pessoal vai falar, mas e cadê a parada do orgulho heterossexual? Não, isso daqui está apoiando a parada gay falando nisso. Então, aprofundar a questão dos conceitos-chave, né? O que é o gênero? O gênero é o sexo construído socialmente. Então, se tem um sexo que é biológico, então, e daí a opção que a pessoa faz, de acordo com a sociedade, suas próprias escolhas, é o gênero. A opção sexual é a eleição autônoma do gênero segundo a interpretação subjetiva da sexualidade. Em dois sentidos. Cada um interpreta como quer o que é ser homem ou mulher. E cada um elege, conforme o conteúdo subjetivo que lhe foi construído, se quer ser homem ou mulher, ou nenhum dos dois, ou os dois. Ou seja, por um lado tem a percepção daquilo que é masculinidade e feminilidade, de acordo com a sociedade em que a pessoa vive, e depois, em um segundo momento, ela vai eleger o que ela quer ser e como ela quer ser. Isso que é a opção sexual. Isso, cada um define, cada um põe em prática, sem nenhum limite, o que é o conteúdo na masculinidade e feminilidade. E daí vão perguntar, mas padre, sem nenhum limite mesmo? Sim, sem nenhum limite, a gente vai ver. E daí tem a construção social do gênero. A construção social do gênero é a concepção social que influencia a construção do individual. Então, você tem lá, por um lado, a construção social e a construção individual, que vão trabalhar juntos na opção sexual da pessoa. Daí vai ter os direitos sexuais e reprodutivos, a saúde sexual e reprodutiva, a gravidez não desejada. O que isso quer dizer? Sendo o gênero uma construção autônoma, não há mais sentido a noção de complementaridade dos sexos, nem a norma da heterossexualidade para a contratação do matrimônio. De fato, se não existem homem e mulher, não existe complementaridade, também não existe norma da heterossexualidade para o matrimônio. Então, o que isso faz? Não existe nenhuma relação sexual que seja normal ou anormal. Todas são possíveis e igualmente válidas. Sendo que o único limite são as relações não consentidas. Então, o que isso quer dizer com consentimento? Significa não coação, nesse caso. De forma que, segundo os ideólogos de gênero, mesmo uma criança está apta a dar consentimento a toda forma de trato genital. Isso está de acordo com Freud, que fala que o desenvolvimento humano deve ser dado pelo livre exercício da genitalidade. É absurdo. Então, esses são os direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, o Estado tem que dar os meios necessários para que o indivíduo possa satisfazer plenamente todos os seus desejos sexuais e evitar todo e qualquer efeito colateral. Ou seja, é o homem que constrói inteiramente sua sexualidade, ou seja, não existe nenhum limite, a não ser o não consentimento. E isso é um direito dele, porque isso é inerente à sua natureza, entre aspas. Para eles não existe natureza, mas isso é inerente ao indivíduo. Isso é um direito básico do homem, segundo a ONU. É direito fundamental do homem. E o Estado deve prover os meios para que ele possa chegar a esse pleno satisfação sexual, evitando tudo aquilo que ele não deseja. Por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez não desejada, que seria um efeito colateral. Ou seja, aqui a gente separou, a ideologia de gênero separa, evidentemente, a satisfação sexual da reprodução.
cada uma independente da outra, então se pode ter a reprodução sem satisfação sexual, ou seja, por exemplo, os métodos artificiais de concepção, como fecundação in vitro, barriga de aluguel, e a satisfação sexual sem a reprodução, que são os métodos contraceptivos. Ou seja, realmente desconstruir completamente a natureza humana e ir contra a natureza humana. Ao mesmo tempo, tem a questão da desigualdade de gênero. O que é a desigualdade de gênero? E direito ao aborto, empoderamento da mulher, é o que ocorre quando os homens estão a cargo da vida pública, do poder político e do trabalho, enquanto as mulheres se encarregam da vida privada, da procriação e da educação dos filhos. A função materna e doméstica imposta pela sociedade impede a mulher de exercer o poder e participar da vida pública, que lhe pertence por direito, da mesma forma que ao homem, uma vez que o gênero e a vida sexual e afetiva devem ser construídas pelo indivíduo. Ou seja, a mulher também deve se autoconstruir. E a posição em que ela se encontra de uma inferioridade na sociedade é justamente uma agressão a ela. Então, a maternidade deve ser uma construção individual, por meio e devendo ser uma construção individual e devendo ser inteiramente facultativa. E não deve impedir o livre exercício da sexualidade, de forma que a mulher tem o direito ao aborto livre e gratuito. Deve ter o direito ao aborto livre e gratuito. E por meio do empoderamento, ela deve se encontrar em pé de igualdade com o homem. Esse daqui é o feminismo moderado, em que a mulher deve se colocar em pé de igualdade com o homem. O feminismo radical vai ir além e vai estabelecer que a mulher deve... que o homem deve deixar de existir. O homem é um agressor, o homem é um dominador, e por meio da luta de classes, a mulher deve destruir o homem. Então, a sexualidade feminina deve ser autoconstruída, então, ela deve ter total controle dessa construção, de forma que uma vez que a relação heterossexual coloca a mulher, a relação heterossexual normal coloca a mulher numa posição de inferioridade por meio da maternidade, então elas vão considerar a relação, o lesbianismo como algo melhor para a mulher e afirmar que existe uma agressão toda vez que ocorre uma relação heterossexual. Então tem aqui uma citação de uma feminista. Esse é o feminismo radical, né, que prega a aniquilação do homem pela luta de gêneros e rebaixar o homem a um papel meramente necessário à reprodução. Então vai ter, inclusive, aqui uma feminista que é chamada Sally Miller Gerhardt, que vai defender que a proporção de homens deve ser reduzida e mantida em aproximadamente 10% da raça humana para fins meramente reprodutivos. Não, é absurdo, mas... E aqui tem a Andrea Dworkin, que publicou um livro, Intercourse, em 87, em que ela fala: a relação sexual heterossexual é a expressão pura, formalizada de desprezo do homem para com o corpo das mulheres. Sob o patriarcado, o filho de cada mulher é o seu traidor em potencial e também o estuprador inevitável, ou explorador de outra mulher. Toda relação heterossexual é um estupro. Então, é absurdo, né? Mas... Então, a igualdade de gênero, você tem... uma outra citação que leva o negócio um pouco mais adiante, que é justamente a questão da teologia de gênero. Então, tem uma feminista, Annie Laurie Gaylor, que vai falar, em 88...
Vamos esquecer o mítico Jesus e olhar para o incentivo, consolo e inspiração de mulheres reais. 2000 anos de domínio patriarcal sobre a sombra da cruz deveria ser suficiente para transformar as mulheres em direção à salvação feminista deste mundo e descobrirem que são elas as verdadeiras deusas, criadoras e redentoras da mulher. Então, isso daqui já vira uma espécie de uma teoria meio esotérica, gnóstica, absurda. E daí você vai ter também a Margaret Sanger, fundadora da Planned Parenthood, que fala a respeito, por exemplo, do aborto. A coisa mais misericordiosa que uma família grande poderia fazer com um de seus membros, criança, seria matá-lo. Então o negócio é realmente absurdo. Então, passar para o próximo conceito, que é a igualdade de gênero. Quando fala assim, igualdade de gênero, a gente que pensa mais ou menos corretamente, a gente vai pensar, bom, uma questão de igualdade de dignidade, né? Todos somos criados à imagem e semelhança de Deus e devemos ser tratados como tal. Mas não é isso. Não é igualdade de dignidade, nem mesmo igualdade de direitos. Por exemplo, isso daqui não se refere nem mesmo, por exemplo, ao feminismo moderado. Que, por exemplo, aquelas mulheres que queriam votar, igualdade de... Não é nem mesmo uma questão de igualdade no mercado de trabalho. Nem isso. Quando se fala em igualdade de gênero, se fala que os indivíduos, macho ou fêmea, são absolutamente intercambiáveis, porque o sexo biológico é simplesmente um aspecto irrelevante e que você deve ter, na verdade, uma igualdade de construção de gênero. Então, você vai buscar desconstruir e redefinir a família, ou seja, combater os papéis que seriam impostos pela sociedade, ou seja, abolir a família pai, mãe e filhos. Pois isso é uma agressão à liberdade. A família deve ser construída e, mais tarde, destruída. Então, nós tivemos aqui no Brasil a redefinição da família, em aplicação à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, assinada em 1981 e ratificada pelo Estado brasileiro em 84, por meio da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Essa é a chamada Lei Maria da Penha, que foi feita para, entre aspas, oficialmente para combater a violência doméstica contra as mulheres. Quem que é contra isso? Se você fala que é contra a Lei Maria da Penha, você vai falar, não, então você é a favor de bater nas mulheres. Ou seja, uma fachada para passar no artigo 5º que a família é a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, sendo que as relações pessoais enunciadas neste artigo independem completamente de orientação sexual. Ou seja, família, a partir da Lei Maria da Penha, família não é mais formada por homem e mulher. Por que, então, combater a violência contra a mulher? Eu não sei, isso daí é só uma fachada para passar a desconstrução e reconstrução da família. Justamente em cumprimento da convenção que foi assinada em 81. Sexismo é qualquer limite imposto à conduta sexual. Homofobia é considerar que as únicas relações normais são as heterossexuais. Então, nós temos como síntese uma busca, que a ideologia de gênero busca reconstruir a realidade como nós a conhecemos, que não existe natureza humana, que o ser humano é sexualmente neutro, que o sexo biológico não é condicionado para o ser humano e que o gênero é socialmente construído pelo indivíduo. A sexualidade é distinta de reprodução e é construída de forma inteiramente livre pelo indivíduo. Que assim, pela construção livre da sua sexualidade, ele reconstrói toda a sociedade para se libertar dessa opressão da heteronormatividade e chegar a algo melhor. Nós temos a grande promotora disso, que é a ONU,
então, pela Convenção Internacional sobre a População e Desenvolvimento no Cairo 94 e Pequim 95. O que a ONU defende, em suma? Que o mundo precisa de menos pessoas, mais prazer sexual, ele precisa que seja eliminado as diferenças entre homens e mulheres, e é interessante ver também uma certa obsessão com relação à maternidade, que defendem em seus documentos que não devem existir mães em tempo integral. Daí tem a questão, mas espera aí, aumentar o prazer sexual faz com que se tenha o risco, na visão da ONU, de aumentar o número de nascimentos de crianças. E se você aumenta o número de nascimentos de crianças, você tem aumenta o número de mães. Como fazer? Qual que é a solução? Anticoncepcionais gratuitos, aborto legal, gratuito e sem restrições. Promoção da homossexualidade. Ou seja, prazer sexual sem risco de bebê. Educação sexual para promover as experiências sexuais entre as crianças, para que elas possam construir e exprimir adequadamente sua sexualidade, ensinando a elas conteúdo de educação sexual segundo a ONU. Como obter contraceptivos e aborto, que a homossexualidade é normal e que sua experimentação é mesmo desejável para abre aspas, construção de uma sexualidade bem desenvolvida e amadurecida. Madura. Viu? Madura. Absoluta identidade entre homens e mulheres. Então, estabelecimento da autodesenvolvimento e autodeterminação da sexualidade como direito fundamental do homem. Ou seja, o Estado tem que prover isso e ninguém pode restringir. De forma que os pais não podem impedir que suas crianças façam sexo, não podem impedir que elas tenham educação sexual e devem prover acesso fácil a anticoncepcionais, contraceptivos, aborto e todo o meio necessário à saúde sexual. E, enfim, desacreditar e combater toda a doutrina e toda a agenda que coloque em risco aos direitos e à saúde sexual dos homens, ou seja, isso. Então, mas tudo isso veio da onde? Como eu falei, teoria crítica da sociedade, antes de tudo. Escola de Frankfurt, construtivismo social, existencialismo ateu, feminismo de gênero, e o único cara que tentou provar isso de forma científica é o tal do Dr. John William Money, que foi um completo fracasso. Mas o que diz a teoria crítica da sociedade? Cadê? Tá aqui. Então, a teoria crítica da sociedade tem um livro fundamental do Max Horkheimer, Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Na verdade, é uma forma diferente, eles propõem uma forma completamente oposta de ver a sociedade. Até então, e todo mundo que tem um mínimo de bom senso vai falar que existe uma realidade que se apresenta diante de nós, que nós devemos entender e explicar. Eles falam que não se deve fazer isso. Daí eu cito o Max Horkheimer. A teoria crítica da sociedade, ao contrário, tem como objeto, os homens como produtores de todas suas formas históricas de vida. As situações efetivas nas quais a ciência se baseia não são para ela uma coisa dada cujo único problema estaria na mera constatação e previsão. Ou seja, em vez de entender e explicar, você vai criticar, destruir para reconstruir de uma forma melhor. Ou seja, criticar toda a sociedade em todos os seus aspectos. Problematizar aquilo que deve ser problematizado, destruir as formas antigas
e danosas para o homem para construir algo melhor. Então, a teoria crítica ela vai se apresentar como uma forma de marxismo aberto para se propagar no Ocidente. E, no caso da ideologia do gênero, ela vai pegar, ela tem, evidentemente, tem como fundamento marxista, e vai transpor a luta de classes para a luta de sexos, por meio de Wilhelm Reich e Herbert Marcuse. Então, e vai buscar a libertação do homem, por meio de Freud, no exercício ilimitado da sua genitalidade. Então, nós temos aqui uma citação de Friedrich Engels, que fala: o primeiro antagonismo de classes da história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, unidos em matrimônio monógamo, e a primeira opressão de uma classe por outra foi a do sexo feminino pelo masculino. Então, se deve estabelecer, para criar algo melhor, se deve destruir esse meio de opressão, que é o matrimônio heterossexual. Tem que destruir essa noção danosa para a liberdade do homem, que o homem já nasce homem e a mulher já nasce mulher. E daí tem o construtivismo social do Jacques Derrida e do Michel Foucault, que vai aplicar a desconstrução da realidade da teoria crítica à sexualidade. Eles vão dizer que a realidade é construída pela linguagem. Não existe um objeto e um sujeito determinado por si mesmo. O que a coisa é aquilo que eu vou chamá-la. Então, não há uma realidade, mas um modelo construído pela linguagem, ou seja, construído pelo homem. Então, os modelos construídos pelo homem, que são danosos à sua liberdade, devem ser destruídos. A sexualidade, estabelecida de forma independente da razão do homem, deve ser desconstruída para você estabelecer uma autoconstrução da sexualidade pelo homem. E daí vai chegar ao existencialismo ateu, com Sartre, Simone de Beauvoir e Nietzsche, que vai falar que as coisas não são por si mesmas, mas elas vão passar a ser o que elas são pela existência, ou seja, a existência precede a essência. Não se nasce mulher ou homem, torna-se mulher ou homem através das suas experiências sociais. A experiência feminina foi de uma dominação pelo homem, então ela deve se libertar e deve ter uma experiência de libertação para sair dessa situação de dominação. Deve-se eliminar toda a diferença entre os sexos para a construção de uma nova mulher. E daí vai ter também o Nietzsche, que vai dizer que a moral não tem importância, os valores morais não têm qualquer validade, só são úteis ou inúteis consoante a situação. A verdade não tem importância, verdades indubitáveis, objetivas e eternas não são reconhecíveis. A verdade é sempre subjetiva. Ou seja, a verdade é algo para alguém. Ele continua: Deus está morto, não há nenhuma instância suprema e eterna. O homem depende somente de si mesmo. Ou seja, é o homem que vai se construir. Ele vai falar abertamente que o homem deve ser Deus. E daí nós chegamos no feminismo de gênero, com, principalmente, Shulamit Firestone e Judith Butler, que vai simplesmente falar que deve haver uma luta de classes entre os homens e a mulher, e daí que é o negócio, não é uma luta de classes para a mulher galgar direitos, é uma luta de classes para a mulher se apoderar do controle reprodutivo, do controle da sociedade. Essa Shulamit Firestone vai falar: o futuro, se existe algum, ele é feminino. Se ele for masculino, nós chegamos ao fim do mundo. Então ela fala que, como na luta de classes marxista, o objetivo não era que o proletariado se tornasse uma burguesia, mas que não existisse mais proletariado e burguesia, assim também na luta feminista, o objetivo não é que a mulher se torne homem, mas que não exista mais nem homem nem mulher.
somente quando não existir nem mais homem nem mulher, é aí que não vai mais haver uma dominação da mulher pelo homem. E daqui também algumas palavras aí sobre a tentativa de comprovação médica foi feita pelo Dr. John William Money, que foi simplesmente um troço completamente catastrófico, né? Tinha um rapaz que nasceu com uma deformidade genital. O que esse doutor falou? O melhor a fazer é fazer uma cirurgia de mudança de sexo nele e cria esse bebê como um menino. O negócio foi catastrófico, porque ele, criado como menina, tinha tendências lésbicas, e que ele insistia em brincar com brincadeiras de menino. E daí o que aconteceu? O médico, o Dr. Money, falou: não, vamos fazer psicoterapia de reeducação sexual, baseada em pornografia, jogos sexuais infantis e encenação de coito. Não deu certo, já ainda criança ele tentou suicídio, a família interrompeu o tratamento. Mais tarde, no entanto, a experiência era publicada pelo doutor como se fosse grande sucesso. Então, na época, a revista Time escreveu: este caso constitui um apoio férreo à maior das batalhas pela libertação da mulher, o conceito de que as pautas convencionais sobre a conduta masculina e feminina podem ser alteradas. Daí chegou 2 médicos com bom senso, o Dr. Milton Diamond e a doutora Kate Sigmundson, que estudaram o caso e publicaram que o negócio era completamente falso. Não houve nenhuma solução, não houve nenhuma reeducação verdadeira. E daí, no fim das contas, o pai dele virou alcoólatra, a mãe, se não me engano, no final. E no fim das contas, ele se suicidou. Foi uma tragédia. Ou seja, o único tentativa de comprovação teórica foi um fracasso. E vale a pena lembrar também, justamente, que tudo que, justamente a respeito dessas teorias, né, eu falei vários sistemas filosóficos que entram em jogo, quer dizer que não existe verdadeiramente uma única fundamentação teórica. Inclusive, entre os próprios vertentes da ideologia de gênero, existem grandes diferenças, né? Por exemplo, diferença de fim. Por exemplo, a gente vai lutar pelo empoderamento da mulher ou pela eliminação do patriarcado? A gente vai colaborar com o patriarcado, com o Estado, com a ONU, ou a gente vai fazer a revolução? Existe um monte de diferença, inclusive existe um descaso completo por qualquer rigor científico. Todos os estudos partem do princípio que existe desigualdade de gênero. Ninguém tenta provar isso. Para eles isso é um fato comprovado. Busca simplesmente demonstrar e propor uma solução. Ou seja, como que a gente vai desconstruir isso e como que a gente vai criar uma sociedade melhor. Tanto que tem, por exemplo, a Ruth Graham, antropóloga da Universidade de Alberta, que fala: o objetivo explícito dos estudos da mulher é político. A ideologia deve ser propagada de forma mais ampla possível, com o fim de lograr a mudança social. Ou seja, tem um descaso completo, eles não estão querendo buscar a verdade. Aqui a gente está falando de teoria crítica. Ou seja, eles não estão nem aí para entender a realidade e explicá-la. Não, eles querem propor eles querem propor a revolução. Eles querem propor a destruição da sociedade ocidental e a reconstrução de uma outra sociedade. E tudo isso com base numa fundamentação filosófica que é de um imanentismo idealista. Ou seja, justamente a teoria crítica. A gente vê a realidade e a gente abstrai essa realidade. Isso é uma mesa porque isso é uma mesa. É simples assim. Enquanto para eles negam a existência de uma realidade objetiva. Toda a realidade existe para um sujeito. E isso é uma mesa porque eu penso que isso é uma mesa. Porque eu defini que isso é uma mesa. Toda a realidade, para eles, parte da percepção subjetiva do sujeito, que pela sua inteligência e vontade dá o sentido à realidade exterior. Para eles, o universo é uma massa informe que só tem sentido pela intervenção do intelecto humano. Então, não existe ordem natural. Não há natureza humana.
O sentido do mundo é dado pela manipulação do mais forte. Ou seja, aí entra a questão da luta de classes. O sentido do mundo é dado por aquele que está em posição de domínio. E aí é que entra a questão da razão. Eles desprezam a razão. Então existe aí o ensaio do Theodor Adorno que fala da razão instrumental. Para eles, a razão com qual a gente pensa é uma construção da civilização ocidental. A lógica é uma construção da civilização ocidental utilizada para aprisionar a gente nessa construção social de opressão. Ou seja, a gente deve lutar contra essa razão. A gente, entre outras coisas, eles não estão interessados em defender logicamente que eles estão certos, demonstrar que eles estão certos. Não, eles estão interessados em utilizar os meios que eles têm para propagar essa ideologia. Então, por isso que é estúpido combater simplesmente as consequências. Então, e daí que está, alguém pode falar, não, mas espera aí, então, mas até aí, nessa exposição, deve ter umas 10 contradições internas na ideologia do gênero. Sim, tem. Uma delas, por exemplo, é a questão, você nasce homossexual, você se constrói homossexual. Às vezes, você vai defender que o homossexual, ele não tem como sair dessa situação. Ora, toda, por exemplo, a tal questão da cura gay, que proibir toda tratamento psicológico para a disforia de gênero, que é o nome médico que é dado pelo Manual de Medicina de Doenças Psicológicas. Você não pode tratar. Mas, se o cara não está confortável, eu estou falando com a linguagem da ideologia de gênero, se o cara não está se sentindo confortável, se ele quer mudar de sexo, de gênero, ele não pode? Não, não pode. Porque você está impondo algo para ele. Não, mas se ele quer? Não, você não pode. Mas, e a autoconstrução? Não, você não pode. Então, você não pode pressupor uma coerência. Se você tenta discutir, você vai estar discutindo, segundo Aristóteles, com uma planta. Porque Aristóteles, no livro Gama da Metafísica, ele fala, alguém que nega o princípio de não contradição não passa de uma planta. E é verdade. O cara nega toda a racionalidade. Então, discutir com esse tipo de gente é discutir com uma planta. O termo que o Aristóteles usa é phyton. Então, discutir com um cara desse é discutir com uma planta. Então, o sentido do mundo é dado pelo mais forte. A realidade é construída pelo sujeito pensante e todo superior vai impor sua construção da realidade aos inferiores. É por isso que a gente é o grande inimigo, porque a gente estaria querendo impor a nossa visão da realidade aos inferiores. Ou seja, o pai que tenta educar o filho dizendo que ele deve se comportar como um homem e a filha como uma mulher, ele está impondo a sua realidade ao inferior, ele está agredindo. Por isso que a educação sexual não deve ser dada ao indivíduo, mas à sociedade, personificada no Estado. E aí a gente vê justamente que se trata de um totalitarismo. Então, todos aqueles que defendem que existe uma natureza humana são contrários à liberdade, a gente é inimigo da liberdade. Então, nós temos aí um idealismo estruturado em ideologia que está pronto para se utilizar da força para se impor. Por quê? Porque você tem que, para defender a liberdade do homem, você tem que combater os inimigos da liberdade. Então, você tem que impor essa ideologia como uma questão de saúde pública. Então, é muito similar às ideologias como o nazismo. Parte de um princípio falso, que é a supremacia racial. Esse princípio falso é imposto à força para libertar o homem e criar uma sociedade melhor, ou seja, como o nazismo, e ela se impõe em todos os aspectos da vida. A gente tem que passar a ver a realidade dessa forma. Então, é nada mais que um totalitarismo, que se impõe pela manipulação da linguagem.
Então, ela não tem como convencer a gente, porque é algo que vai contra a nossa natureza. Ela tem que construir aquilo que é verdade. Então, ela vai, primeiramente, utilizar muito a propaganda, adotando termos talismãs, aceitos por todo mundo como bem. Por exemplo, liberdade de escolha para o aborto, opção. Tipo, ele fala liberdade de escolha. Quem que é contra a liberdade? Quem quer impor algo para alguém? Ninguém. Ninguém quer agredir o outro. Então, a partir de usar esses termos, esses termos que são normalmente tidos como bons, eles coagem a gente a pensar duas vezes antes de criticar. Você é contra a liberdade, você é contra a saúde, você é contra a escolha, contra a opção, você é contra a igualdade. E isso daí que o Papa Francisco, na exortação que ele falou a respeito da ideologia de gênero, ele falou muito bem, é uma colonização ideológica. Você vai colocando termos, você vai colocando meios que não vão convencer, mas vão coagir a pessoa a não criticá-los e aceitar passivamente, de forma que daí, se elas não mudarem ideia, pelo menos os filhos vão com certeza. Então, a partir de esquemas mentais, ou seja, construídos a partir de dualismos, ou seja, opressor e vítima. Ninguém quer ser opressor. O cara pode não ser opressor, mas ele não vai querer ser classificado como opressor. É discriminador, não discriminador, sexista, não sexista. O cara não pode nem saber o que ele está sendo chamado de sexista. Por que ele está sendo chamado de sexista, mas ele não quer ser chamado. E de forma que quem pensa diferente da ideologia se vê acuado como excêntrico, retrógrado, fascista, inimigo dos mais fundamentais direitos da pessoa humana. E daí tem a propaganda, usada para sensibilizar. Como a gente está numa sociedade sentimentalista, cujas paixões dominam a razão, que não sabe pensar, a propaganda vai fazer todo o serviço. Ou seja, você vai ter lá a propaganda da Coca-Cola. 2 homens com uma criança, a criança está feliz, e daí tem lá, we choose happiness over tradition. Nós escolhemos a felicidade em vez da tradição. Quem que é contra a felicidade? Quem quer ver aquela criancinha lá triste? Ninguém. O cara é ultra sentimentalista, o cara não pensa. Ele vai dizer, bom, eu não estou de acordo, mas bom, se eles estão felizes, o que eu vou fazer? Ou seja, é uma coação. É uma lavagem cerebral. Ou seja, você vai inculcar uma ideia sem que a pessoa se perceba. E quando ela vê, ela já está pensando dessa forma. Melhor, pensando não, ela já está agindo dessa forma, porque ela não está pensando. E daí quais são as consequências? Consequência antropológica, identidade entre homem e mulher, equivalência entre toda a relação sexual entre indivíduos. A polimorfia sexual, que é toda forma de expressão sexual é igualmente válida, todos os modos de relações têm igual valor, antropológico e social. Primeiro corolário de que todos os modos de relação têm igual valor. Não pode ser feito nenhum juízo de valor sobre uma relação sexual. Nenhum. O único parâmetro de licitude é o consentimento mútuo. Lembrando que, segundo a ideologia de gênero, inclusive uma criança pode dar consentimento, basta que ela não seja forçada. E daí nós temos uma lista das coisas mais absurdas que podem ser realizadas. Então vocês vão perguntar, mas é claro que deve ter um limite para as relações, mesmo se elas forem consentidas, porque tem coisa que vai contra a sociedade e tem coisa que vai contra a própria saúde da pessoa. Então, tem um limite para as relações, se elas forem consentidas? Não. Então, inclusive, tem um exemplo de um artigo que apareceu num site chamado Catraca Livre, que é mãe e filho se apaixonam e lutam na justiça para viver romance. E daí tem o cara comentando, tipo de coisa que repugna a gente, mas isso é um bom exercício para a gente ver até que ponto a gente é coerente com relação à liberdade alheia. Esse é o tipo de coisa que não deveria estar sendo discutida. Por que a gente deveria se preocupar com o que eles estão fazendo? Então, não tem limite.
E tem também várias outras coisas que não conviria citar também. Então, tem a consequência social, que é a eliminação do casamento, eliminação da família, eliminação da existência de homem e de mulher, por meio de uma implementação desses ideologia enquanto direito, por força de lei. E, no fim das contas, a gente chega à eliminação da própria sociedade. Então, como que a gente pode, como que a gente pode refutar? Antes de tudo, a gente deve saber bem qual que é a linguagem, qual que é a estratégia que eles usam e quais são os princípios filosóficos. Saber que a gente não tem como debater isso de forma racional com alguém que defenda isso, afinal eles agem contra a própria razão. Para eles, a razão é realmente má, é um instrumento de dominação. Então, onde a razão é má, onde se recusa a razão, não existe debate racional. Existe resistência e educação para não aceitar essas coisas absurdas. Lembrar que nós somos inimigos que devemos ser combatidos por essas pessoas. Nós somos que querem impor isso pela força. Então, existe todo um aspecto de compreender as falácias da dualidade do homem, aspecto sociocomportamental e aspecto biológico, a negação de uma natureza humana, a defesa de uma autonomia de construção de gênero e essa luta dialética que seria causada pela heteronormatividade. Então, principais falácias são essas: negar que existe uma natureza humana, fazer do homem um ser dualista, que teria um aspecto social construído e um aspecto biológico, que ele poderia se autoconstruir e que ele deve participar dessa luta de gênero, né? Então, também devemos saber que compreender, identificar essas estratégias de lavagem cerebral, principalmente identificar a linguagem e identificar a propaganda. E educar, como o padre Pascotto falou, ter essa visão crítica daquilo que nos é apresentado. Se eles querem justamente que a gente não use a razão, a gente deve usar a razão e a gente deve ensinar as crianças a usarem a razão. Fala, mas qual que é a consequência disso? Qual que é a consequência social? Qual que é a consequência para o indivíduo? O que está se apresentando aqui? Isso daqui está querendo enganar a gente. Essa propaganda quer enganar. Então, ter essa visão crítica, baseada na razão, não teoria crítica da sociedade, mas teoria crítica dessa lavagem cerebral que quer ser feita, né? Rechaçar a linguagem, rechaçar a propaganda, rechaçar essas pseudoprovas empíricas. Isso já deu certo na Noruega em 2011, por meio de um documentário cujo nome é impronunciável, e que significa lavagem cerebral. Esse documentário mostra como a ideologia de gênero não funciona na prática, porque é contrário à natureza. Então, já em 2011, por causa desse documentário, o Conselho Nórdico de Ministros retirou os investimentos ao Instituto Nórdico de Gênero, porque ele não funciona. Lembrar que não existe nenhuma prova empírica para que comprove a ideologia de gênero. A demonstração sociológica e psicológica são absurdas. Afinal de contas, a sociologia e a psicologia, sem uma base filosófica fundamentada na realidade, pode provar qualquer coisa, as coisas mais absurdas possíveis. Basta ver, por exemplo, a psicanálise. De forma que uma coisa que é frequente não é necessariamente normal. Ou seja, se tem lá um surto de depressão nos países nórdicos, e isso existe. Ora, depressão é uma doença, não é normal. Então, se existe um surto de depravação sexual, isso não faz com que seja normal. E também existe uma série de fraudes nas estatísticas. Por exemplo, os estudos de um zoólogo, Dr. Kinsey, que fez um relatório a respeito do comportamento sexual das pessoas nos Estados Unidos, que é completamente absurdo.
e que foi comprovadamente existe uma fraude nas estatísticas. Fora que também não tem como se comprovar de forma alguma, isso nunca foi comprovado, que exista uma construção do papel de gênero. Então, também tem a questão das diferenças naturais entre os homens e a mulher e a complementaridade dos sexos, que mostram a absurdidade também que são observáveis e mostram a absurdidade da ideologia de gênero, né? Mas, como eu falei no começo, deve, sobretudo, ter uma filosofia baseada no real. Como o padre Pascotto falou, basear-se na realidade. Ou seja, ter um bom senso, né? E, antes de tudo, antes de ficar lutando de forma dispersa, contra tudo aquilo que é consequência, mas se focar no combate aos princípios. E como se combate esses princípios ruins? Tendo princípios bons, ou seja, recatolicizando a sociedade. É isso que a gente sempre fala. A luta atual não é uma luta política, não é uma luta entre ideologias, entre modos, entre filosofias, mas é uma luta, antes de tudo, espiritual, que sempre existiu na igreja, na história, entre a igreja de Deus e a sinagoga de Satanás. Então, evidentemente que nós devemos fazer de tudo para que essas coisas não avancem na sociedade, mas, antes de tudo, o trabalho ser feito de recristianizar, recatolicizar a sociedade. E somente isso vai poder combater, de fato, essa coisa absurda que é a ideologia de gênero, que, lembrando mais uma vez, é algo que vai não somente contra a natureza, mas contra a razão. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.